Começa tudo de novo. Vamos lá. No telão, o tema desta noite: a fé tem que ter atitudes. Amado, no final deste culto, nós vamos mudar alguma coisa, no sentido de passividade demais. Esperar as coisas caírem do céu sem falar nada, sem fazer nada. A obra está feita, não é fazer a obra, mas nós temos um posicionamento bíblico que Deus espera de nós. Nós temos que tomar atitudes práticas, nós temos que ter postura cristã, postura em graça, porque Deus quer manifestar grandes coisas. E a fé que nós temos, fé dom de Deus, ela tem que ter atitudes. Vamos mostrar a nossa fé, vamos mostrar de alguma maneira hoje aquilo que está no nosso coração em termos de crer em Deus e em sua palavra. Diz João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nome dele é Jesus. Você crê em Jesus? O Senhor lhe deu poder, Ele deu poder, não estava em nós, Ele deu poder a você de se tornar filho de Deus. Não é pouca coisa, isto é o máximo, isto é o ápice. Uma pessoa que está nesta terra, ser chamada por Deus, ser feita pelo poder de Deus, uma filha de Deus, é aquilo que há de mais sublime, de mais importante, de mais ilustre, de mais poderoso, de mais honroso, de mais grandioso, é ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, diga glória a Deus. Então vamos orar, porque os filhos de Deus ouvem a voz do Pai. Pai amado e bendito, toda honra, toda glória a Ti, Jesus. Aqui estão reunidos filhos de Deus, e filhos que têm um Pai presente, um Pai real, um Pai vivo e verdadeiro, um Pai de amor bondoso, um Pai que se compadece dos seus filhos quando eles sofrem, um Pai que proveu todas as coisas para que nada faltasse aos seus filhos. Nesta noite, Senhor, que cada um aqui se conscientize, se lembre, saiba, recorde, assuma que é filho do Deus vivo, Senhor. E nós que o recebemos, Senhor Jesus, como Senhor Salvador, foi nos dado esse poder. Há um poder nos filhos de Deus, Senhor. Ser filho de Deus é o que há de mais poderoso nesta terra, porque nesta terra nem todos são teus filhos. Há muitos bastardos. Os filhos da perdição estão aí, Senhor, para confundir, se possível, os próprios eleitos. Mas há filhos verdadeiros, há filhos legítimos, há filhos que foram comprados pelo teu sangue precioso, Jesus. Filhos que recebem o calor, o carinho, a atenção, a proteção, o suprimento do Pai. A herança é nossa, não é de outro, é dos filhos de Deus. Nesta noite, Senhor, que o poder dos filhos manifestado, Senhor, pela fé, para que todos saibam, vejam, testemunhem, ó Jesus, de que de fato somos filhos do Deus vivo e que temos a tua glória para o teu nome ser glorificado. Que assim seja. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora Silmar. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, de propriedade exclusiva de Deus, filhos poderosos, que não são filhos de um Deus pequenininho, de um Deus criado pelo homem, não são filhos de um Deus fabricado, mas são filhos do Deus vivo, do poderoso, do todo-poderoso, do Criador do universo, filhos de um Deus que tem
tudo no seu controle. Filhos de um Deus que fez todas as coisas segundo o conselho da sua bondade. A vontade de Deus prevaleceu e Ele lhe atraiu. Ele buscou você. Você não poderia ficar perdido. Você tinha que ser achado. Porque Deus não permitiria jamais que o inimigo fizesse com você alguma coisa que machucasse você, que tornasse você um escravo dele para sempre. Jesus interviu nesse processo. E ele, quando se manifestou aqui em carne, ele foi para aquela cruz para resgatar você da mão do inimigo. E ele, de fato, fez isso. Ele disse: esse é meu filho, essa é minha filha, esse é meu filho, essa é minha filha. É meu, são meus. Mas as palavras dele não passaram e não vão passar. Tudo que Deus diz tem que se cumprir. Demorando, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Ele disse: passará o céu, passará a terra, em as minhas palavras não passarão. Agarre a palavra, porque esta é a única firmeza que você tem de que o que Deus diz é inabalável. Não vai passar. Amém? Diga: as palavras do Senhor não passarão. A Bíblia Sagrada nos garante que o nosso passado pode ser esquecido. Nós estamos falando de passado, porque a palavra vem exigir de nós um posicionamento de fé, de poderosos filhos de Deus. Vem o inimigo das nossas almas para dizer: lembra do seu fracasso? Lembra da sua tragédia de vida no passado? Lembra da sua queda? Lembra da sua derrota? Lembra da sua incapacidade? E Deus quer que você não se lembre de nada disso, porque Ele tirou todo o nosso passado e fez tudo novo. Então esqueça os traumas do passado, esqueça. Amado, você tem que ter o poder de um filho de Deus, e este é o poder de Jesus, para apagar o passado. O grande fantasma dos crentes é o passado. Qualquer coisa que a gente vá fazer de novo, qualquer coisa que você se sinta levantado pela palavra de Deus, você vem a um culto, a palavra te levanta, Deus começa a falar com você, imediatamente vão surgir vozes ou situações, ou lembranças, ou memórias, que vão te reportar ao passado, justamente para você enfraquecer. Passado de crentes em graça não existem. Não existe. Amém? O passado não existe. Diga: o meu passado não existe. Amados, todos nós somos ex qualquer coisa ruim. Somos ex.
Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Ponha isso na sua cabeça. São filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Jesus, as coisas novas têm que vigorar na sua vida. Chega de passado. Diga, chega de passado. Isaías 61:7 diz, vamos lá. Em lugar da vossa vergonha, a gente está com um problema de energia elétrica, tá bem? Por questões de chuva e tudo mais. Então, os irmãos abram a Bíblia, por favor, em Isaías, enquanto a gente espera a energia ser restabelecida. Mas nada vai poder impedir o que vai acontecer aqui hoje, amados. Pode se abrir aí, que você não veio aqui à toa, não. Pode apagar a luz. Eu já preguei num culto com um farol de um carro, iluminando a igreja, por um vidrinho. O Espírito de Deus está aqui. E nada vai impedir o agir de Deus. Nada vai impedir. Em Isaías, capítulo 61, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Vocês cantaram isso porque nós combinamos alguma coisa, pastora Jaque, hoje? Falamos sobre a mensagem? Não. Há um espírito que fala ao altar, ao pregador, aos músicos, aos que escolhem o repertório, aos cantores, que você deve se abrir para o mover deste Espírito. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então não fique com a vergonha do passado. Comece a olhar a honra de Deus na sua vida. Se Ele não está nem aí mais com o seu passado, por que você estaria? Ele está dizendo, olha, eu poderia dar uma honra no lugar da sua vergonha. Eu vou lhe dar dupla. Porque quando Deus restaura uma vida, quando Deus restitui alguém, é no mínimo em dobro. Você foi muito envergonhado, a honra que virá não será proporcional à vergonha, será dupla. Em lugar da afronta, meu Deus, eu estou até assombrada, como disse o irmão que escreveu o testemunho lá de Brasília. Exultareis na vossa... Sabe o que é exultar? Você vai pular, você vai se alegrar, você vai sorrir, você vai rir para as paredes, você vai contar para todo mundo. Por isso na vossa terra, é aqui mesmo, tá? Possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A palavra de Deus diz que o nosso presente pode ser tranquilo. Você crê nisso? Você não terá um presente tranquilo, não tem, se você viver do passado. Esqueça o passado. Deixe as coisas do passado. Deixe as pessoas do passado. Deixe as pessoas do passado no passado. A não ser que elas estejam abertas para a obra de Deus, para o agir de Deus, e acompanhem esse mover de Deus na velocidade que Deus está fazendo acontecer na sua vida. Se não, meu amado, deixa na mão de Deus. Ande você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso falar isso, porque o Espírito tem me inquietado. Você não pode viver a vida de outra pessoa. Você não pode levar a vida de outra pessoa nas suas costas. Basta a sua própria vida. Você não pode resolver a vida de ninguém. Você não pode querer ser Deus para outras pessoas. Deixe o próprio Deus ser Deus e agir dentro da sua soberania, dentro da sua vontade. Não carregue pessoas nos seus ombros, porque você não vai conseguir ir longe. É pesado levar a nossa própria carga. É Deus quem nos ajuda a levar as nossas próprias cargas. Muita gente está levando carga do passado. Junto com a carga do passado está tentando levar gente que ama.
ou gente que pensa que ama, ou gente da família, junto. Meu amado, isso que eu estou lhe dizendo não é falta de amor, de sensibilidade. Isto é posicionamento cristão. Viva a sua vida. Se você quer viver a vida de outro, Reinaldo, quem quer viver a vida do outro, levar o outro, está deixando de confiar em Deus. Aprenda a entregar a vida desse outro nas mãos de Deus e confie em Deus, que Ele sabe o que faz. Você está compreendendo? Amado, você não pode fazer o Natal do outro ser feliz, o Réveillon do outro ser feliz. Você tem que aprender a fazer o seu Natal feliz, o seu Réveillon feliz, o seu ano feliz. O que é que Deus tem para você? Pare de viver a vida paralela. Você perdeu sua identidade? Alguns cristãos perdem a identidade. Perdem o brilho, perdem o foco, porque vivem do passado e porque tentam levar outras vidas para Jesus ou no caminho de Jesus. Amado, aprenda uma coisa, minha irmã. A salvação é pessoal e intransferível, Ricardo. É cada um com Deus. E se eu não acho o meu caminho com Deus, o meu chamado, se eu não honro o meu chamado com o Senhor, eu não sirvo para levar ninguém mais para Jesus. Eu preciso primeiro me amar. Isto é um mandamento do antigo pacto, é um mandamento do novo pacto. Aliás, é o único mandamento, que é você amar a Deus e amar a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, você não pode amar o próximo. E amar a si mesmo é parar de olhar um pouquinho para quem está do lado e olhar para dentro de você. O que é que você tem feito da sua vida? Esse Natal não pode ser, nem o final do ano, nem a entrada de 2013, igual aos anteriores. O que precisa mudar? Qual é o medo que os filhos de Deus têm para mudar alguma coisa? Por que medo? Medo é o contrário de fé. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de ninguém. O dia em que você aprender a colocar Deus no centro da sua vida, das suas decisões, a honrar a Deus, todas as outras pessoas vão aprender quem é Deus de fato. Vão ver Deus como Deus de fato. Não um Deus fabricado, não um Deus utópico. Glória a Deus. A Bíblia diz que o nosso presente pode ser tranquilo. Você crê nisso? Então nós vamos receber hoje um presente tranquilo, sem sobressaltos. Diz Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos parar de ter medo. Não tenha medo. Deus não quer nenhum cristão com medo. E os que têm olhos iluminados pela graça de Deus não podem ter medo de nada, de ninguém. Estão te ameaçando? Entregue para Jesus. Mas e se eu fizer isso, vai cair o mundo na minha cabeça? Faça. Jesus está em você e maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Este aqui não é mais um culto na sua vida, é um culto de posicionamento. Largue coisas do passado, largue pessoas do passado, largue fatos do passado. Mas bispa, eu aprendi então que se eu largar o passado, se eu olhar para Jesus, se eu me amar, se eu entender qual é o meu chamado e honrar a minha vida, eu estou ouvindo a Deus, eu vou habitar seguro, tranquilo, sem temor do mal. Perfeitamente. Mas e o futuro? A Bíblia nos garante que os nossos maiores sonhos podem se tornar realidade. É de Deus isso. As nossas expectativas não serão frustradas quando você estiver no centro da vontade de Deus. Agora, se você estiver vivendo de passado, se você estiver vivendo a vida de alguém, ou tentando viver no lugar de alguém, aí, meu amado, nem presente, sossegado, tranquilo, sem temores, e muito menos um futuro.
muito menos realização de sonhos. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quantos aqui nesta noite têm a coragem de levantar a mão para o céu e dizer a Deus agora estas mesmas palavras: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado? Quem tem esta coragem, diga: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De novo: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, então se alinhe aos planos de Deus. Bispinha do meu coração, mas Deus me mostrou planos dele na minha vida e eles não estão acontecendo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Você pode não estar no lugar onde Deus quer que você esteja para você ver os planos de Deus realizados. Então se coloque no lugar onde Deus quer que você esteja. Amém? Os filhos de Deus têm poder, não para viver suportando um presente, mas para desfrutar de um presente. Não para viver remoendo o passado, mas para superar totalmente o passado. Os filhos de Deus têm poder para isso. Não para viver um futuro duvidoso, mas viver um futuro garantido. Amém? João 1:12, volte lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o filho de Deus não é qualquer um. Além de estarmos num lugar que não é qualquer lugar, não somos qualquer pessoa, somos filhos de Deus. Diga: eu sou um filho de Deus. E há um poder para ser filho de Deus. Então o filho de Deus é poderoso. Diga: eu sou poderoso. Quando você assume isso na sua vida, as fraquezas desaparecem. Receba a força do Senhor na sua vida nessa noite. Você supera todas as provações, todos os sentimentos de derrota, não existem mais. Por quê? Porque você já recebeu Jesus, porque você o incorporou à sua vida, e porque você agora constrói a sua vida em função dele. Amado, um segredo: não construa a sua vida sem ele, construa a sua vida em função dele. Aquele que compra, aquele que vende, aquele que estuda, aquele que casa, aquele que tem um filho, faça tudo em função dele. Se não for em função de Jesus, não faça nada disso, porque você vai se dar mal, vai ser frustrado. Tem que ser em função dele. Você recebeu o poder para se tornar tudo aquilo que você deseja ser. É seu direito, porque você é filho de Deus. Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você não é qualquer um. Diga: eu sou um filho de Deus, eu sou poderoso, eu sou herdeiro de Abraão, descendente da promessa. Romanos 8:37. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você é filho, você tem poder de filho de Deus, você é amado por Deus, você tem uma herança em Cristo, você é descendente de Abraão, herdeiro das promessas, você é mais que vencedor, você é de Cristo. Tem que ter medo do quê? Nada. Diga: maior é o que está em mim. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Entrou aqui fraco hoje, receba agora a força de Jesus que está na sua vida, manifestada, que ela seja multiplicada, que você seja fortalecido no teu corpo, na tua alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Seja fortalecido na vontade que Deus colocou de fazer alguma coisa que você está recuando, está hesitando. Não hesite, faça, diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Deuteronômio 1:8. Tudo, cadê? Mas recebereis, Atos.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já desceu, já se fez um com o seu Espírito. Você já recebeu poder. Diga, eu já recebi poder. Diga, o Espírito de Deus é um com o meu Espírito. O poder de Deus está em mim. E agora o que o Senhor diz? A partir desse momento, e sereis minhas testemunhas. Quem aqui tem sido testemunhas de Jesus? Que tipo de testemunha? De um Jesus fracote? De um Jesus que tinha um plano para você, mas no meio do caminho ele coçou a cabeça e disse, mudei, vou fazer o plano com aquele. Não. Você já recebeu o poder, o Espírito de Deus está na sua vida, e sereis, vai acontecer, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meu amado, não importa onde Deus lhe levar, onde as circunstâncias da vida fizer você parar, você tem que testemunhar do poder de Deus que está na sua vida. Sai desse ostracismo, sai dessa pasmaceira, com todo respeito, meu amado. Deus quer ver você grande, ousado, forte, poderoso, testemunhando do seu poder, da sua glória, dizendo, eu tenho um chamado, eu tenho uma revelação, eu tenho uma palavra, eu tenho um ministério, eu tenho um testemunho, e eu vou seguir e vou realizar o que Deus me deu. Deus espera isso de nós, amados. E espera de alguns, o ano inteiro Ele esperou isso de alguns que estão aqui. Quem sabe hoje, você não dá o seu grito. Assustei você? Você sabe o que a águia faz? A águia, ela não tem medo. Ela é ousada. Ela voa contra as tempestades, acima das nuvens. A águia só tem um inimigo. Quem sabe quem é? Só tem um bicho. Os corvos. Corvo não ataca sozinho. Eles atacam em bandos. E é por isso que ele assusta. A águia só tem um vacilo quando ela vê aquele bando de corvos. Você sabe como é a defesa da águia? Agora você tem que saber por que na Bíblia nós somos comparados a águias. Porque ela tem um grito que nenhuma outra ave tem. E o grito da águia afugenta os corvos, sejam quantos forem naquele bando. Deus deu um grito para você de fé, de poder, de ser feito filho de Deus, que não importam quantos corvos, que tamanho seja o bando, quantos são os levantes do inferno, você tem que dar esse grito hoje, em nome de Jesus. Tem Deus o ano inteiro esperando alguns aqui dentro darem esse grito e dizer, chega! Maior é o que está em mim! Amados, vão bater em retirada todos os corvos, tudo aquilo que traz a você algum tipo de medo, algum tipo de insegurança. Você está entendendo? É este grito que nós vamos dar hoje. E aquilo que é corvo vai sair, vai voar para longe. E você vai fazer aquilo que Deus tem para você. Diga que você recebe esta palavra. Meu amado, alguém que recebeu o poder do Senhor, Jesus Cristo, que é o único Deus, o único caminho, a única verdade, a única vida, não pode ficar com medo de nada. Você está entendendo? Não é para ficar com medo. Deus me disse, vai acontecer algo grande nos próximos dias. Você não pode se amedrontar, se calar, se deixar intimidar. Nós vamos gritar. No entanto, às vezes nós ficamos retraídos, com atitudes medíocres, olhando para nós com os olhos de inferioridade. Por vezes falta confiança sim em Deus, confiança em nós mesmos. Quanto a você, você vai continuar se escondendo? Ficando meio na sombra? Ou quem sabe aí rastejando
porque as coisas estão difíceis, porque as coisas não mudam. Deus quer que você enxergue esta noite o potencial que o Todo-Poderoso já lhe deu. Enxergue. Amado, você fará coisas admiráveis. Não diga que você é fraco. Não diga que você é derrotado. Não diga que você é um incompetente. Sabe por quê? Porque você, antes de tudo, é um filho de Deus. Eu sei que na vida nós temos que lidar com situações incômodas. Eu também lido. Frustrantes. Situações que nós temos pouco controle muitas vezes. Ou nenhum controle. Quando você é traído, quando você é trapaceado, enganado, injuriado, adoentado, encurralado, intimidado, são situações que nós não temos muito controle. São situações incômodas. Mas o único controle que temos é de nós não nos deixarmos dominar. E é isso que eu quero falar com você, indo para o final da mensagem. A gente não pode mudar certas situações, mas a gente pode não se deixar dominar por nenhuma delas. Amém? João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É para passar com ânimo. Diga, passar com ânimo. Não se escondendo. Não vindo ao culto e ficando atrás do biombo. Pode se esconder de mim, posso não te ver. Deus te vê o tempo todo. Há situações que nós não pedimos para passar, amados, mas nós passamos. Jesus disse, você tem que passar com bom ânimo. Não se deixe dominar pelas situações de aflição, pelas situações de intimidação. Use o poder de Deus que está na sua vida e não se deixe dominar pelas aflições. Sabe qual é o lamentável? O lamentável é que nós derrotamos a nós mesmos com os nossos pensamentos e as nossas atitudes negativas. Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Quantas vezes nós derrotamos a nós mesmos com os nossos pensamentos negativos? Mas e se não der certo? Mas e se a pessoa fizer aquela cara? Mas e se entrar na justiça contra mim? Mas e se me esculhambarem? Amado, eu faço, ou tento fazer tudo certo, e me esculhambam de qualquer jeito. Jesus não teve um erro, um tropeço. E foi tão esculhambado, massacrado, humilhado, mal falado, chamado de rei dos demônios, de Beelzebu. Então assim, nós vamos nos preocupar com isso? Por causa dos maus pensamentos, muitos se tornam exatamente o que não querem ser, o que não querem se tornar ou não queriam. Tem muita gente que hoje diz assim para mim, eu não queria estar onde eu estou, eu não queria ser o que eu sou, eu não queria passar pelo que eu passei, mas a pessoa passou pelo que passou, é o que é, está onde está, justamente por quê? Porque alimentou coisas na mente, deu guarida, saiu da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Até aí, amados, isso é humano. Mas tem que voltar. Tem que voltar para o centro, tem que gritar, porque quando você sai, pegou um atalho, já tem corvo demais. Vou não deixar você enxergar o caminho de volta. O Senhor está dizendo, tem muita gente que tem que voltar, porque eu tenho algo grande, e este grande não está no atalho, está no centro da minha vontade, está no meu caminho. Agora, como é que eu volto, bispa? Tem muito corvo já voando em cima de mim, com o grito da águia. Esse é o grito da fé, esse é o louvor, esse é a voz. Sabe aquele sonho? Sabe aquele grito? Que foi calado pelos anos, aquele sonho gritando para nascer. O sonho está gritando para nascer, você que tem que abrir essa boca e dizer, vai acontecer. Eu tenho o poder de um filho de Deus.
Deus pode reverter qualquer situação. Nada está terminado, nada está acabado, nada está determinado pelo homem, está determinado por Deus, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O que me alegra e deve alegrar você é que também pelos pensamentos de fé, nós podemos nos tornar aquilo que nós desejamos ser. O Senhor está perguntando nesta noite, o que é que você quer ser? Onde você quer estar daqui para frente? O que é que você quer fazer? Mateus 9:29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Conforme a vossa fé, manifestada, ativa, exercitada, as coisas acontecem. As coisas acontecem conforme os nossos pensamentos e as nossas atitudes de fé. Não adianta ficar aqui dizendo, eu creio, 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 eu creio. Fale alguma coisa que demonstre que você crê. Faça alguma coisa na vida que demonstre isso que você crê. Você está entendendo? A fé tem que ter atitudes. Não basta ser uma fé embutida, enrustida. Um dom que não se manifesta não serve para coisa nenhuma. Amados, nós temos ou não temos poder em nós? O que a Bíblia diz? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Descerá o Espírito Santo e vos dará poder do alto. Já temos. O Filho de Deus recebeu poder. Mateus 17:20. E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Qual é o monte? Ah, mas não é assim, direi, olha, eu tenho um monte aqui. Eu digo, o monte dos infernos. O monte colocado pelo capeta. Dá para sair da minha frente? Você está pedindo licença para o diabo? Quando você viu Jesus tratar com o demônio? Quando Jesus falou com o diabo no deserto? Jesus falou firme, citando as Escrituras, dizendo, está escrito. Então tem um monte que precisa ouvir alguma coisa, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Onde é que está o seu grito de águia? Para dizer aos montes, aos corvos, passa daqui para colar. E o que vai acontecer? Ele passará. Nada vos será impossível. Tem que dizer, a fé diz. A fé se posiciona, a fé tem atitude. Diga, se eu tiver fé, eu vou dizer, porque nada me será impossível. Mas você sabe que você já tem a fé. Senão você não podia ser crente, você recebeu o dom da fé. Então diga, eu tenho fé. Agora eu tenho que dizer, tenho que ter atitude. E nada me será impossível. Marcos 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Alguém deve estar pensando, será que eu posso? Será que é mesmo? Será que esse corvo vai voar para longe? Será que esse monte vai sumir? Tudo é possível ao que crê. Ao que crê tem uma atitude que mostre esta fé. Eu creio, mas se eu fico embutida, enrustida, creio, o monte está aqui, creio. A fé fala, a fé se manifesta. A fé em alguns momentos grita. Você está entendendo? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que não se deixa dominar pelas situações. Tudo é possível ao que tem bom ânimo. Passa pelas aflições, mas passa gritando, passa cantando, passa pulando, passa determinando, passa dando ordens ao mundo espiritual. Tudo é possível ao que não se deixa derrotar pelos maus
pensamentos. Tudo é possível ao que não se acovarda, ao que não fica preso aos medos. Acreditar nesse poder faz você viver como um verdadeiro filho de Deus. Você já viu aquela passagem na Bíblia que estão aí procurando os verdadeiros filhos de Deus, estão querendo conhecer. Sabe, a criação geme por conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Onde eles estão? Aqui tem alguns que querem mostrar que são filhos de Deus pelo poder de Deus que está neles. Este povo, povo da graça, povo da Cristo vive, tem que viver como verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus não são quaisquer pessoas. Filhos de Deus são poderosos nesta terra. Tem o Deus soberano dentro da sua vida. O próprio Senhor está dentro de cada um de nós. Por isso nada lhe será impossível. Você recebeu o poder de Deus. Eu termino com Tiago 2, 17 e 26. Assim também, a fé, se não tiver obras, não é obras sacrificiais. Se você ler os rodapés de todas as Bíblias, não precisa ter revelação da graça de Deus. Todos os escritores, todos os teólogos, todos que estudam os textos com profundidade, que cruzam os textos, não há contradição no que Paulo diz e em que Tiago diz. Tiago não está falando de obras da lei, de obras sacrificiais. Ele está falando de uma fé que é ativa, que é mostrada. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé que não fala, uma fé que não se manifesta, uma fé que não toma atitude. Mas tem que ter atitude de fé. O que você precisa fazer que ainda não fez? Será que eu tenho que ser mais clara? Deus só falta fazer assim: vai, filho, pula desse ninho medroso. O que é que você tem que fazer, sabe que tem, é necessário e que não faz? A sua fé nesta noite está sendo ativada pela palavra. O Espírito Santo está lhe dizendo: faça. Se não tiver obras, essa fé não serve para coisa nenhuma. Fale. Fale, não te cales. Paulo estava num lugar, tinha que falar para pessoas, estava ali jurado de morte, perseguido. O Senhor falou com ele à noite em sonho e disse: Paulo, não tenha medo, fala e não te cales, não tenha medo de ninguém, fala o que você tem para falar. Não fique calado, você vai na força do Espírito Santo, Deus colocará as palavras na tua boca, você é um homem e uma mulher temente a Deus, você tem sabedoria do alto para cada situação. Fale com seu pai o que você precisa falar, fale com a sua mãe o que você precisa falar, fale com seus filhos o que você precisa falar, fale com a sua mulher o que você precisa falar, fale com o seu marido o que você precisa falar, fale com a sua noiva, com o seu noivo, com a sua namorada, com o seu namorado, fale com o seu patrão, fale com o seu funcionário, fale com o irmão em Cristo, fale o que você precisa falar, porque a fé, se ela não tiver atitude, ela é morta, ela não serve para coisa nenhuma, a vida não anda, vai continuar tudo igual em 2013. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, se essa alegoria de Tiago não servir para alguém hoje dar um grito aqui, eu não sei mais o que precisa. Um corpo sem espírito é morto. Depende dos outros para enterrar, para pôr a roupa, para comprar um caixão, para levar de um lado para outro. Assim também a fé, sem obras, é morta. Deus não quer você, neste final de ano, nem 2013, 14, 15, com uma Bíblia na mão, frequentando uma igreja e dizendo: sou da graça, tenho a revelação da graça. Com essa vida, você pode mudar tudo, começando por você, assumindo atitudes de fé. Podem ser coisas pequenas, ouçam, irmãos, podem ser coisas bem pequenas, que resolvam grandes situações. Eu quero orar com você e orar por você. Fique de pé no seu lugar.
Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu grito de águia, de crente águia, mas ele precisa sair. Quantos corvos você tem deixado cobrir o teu caminhar, dirigir aí os teus passos? Grite agora. Aquela situação tem que se arredar, passar daqui para colar. Vai passar, esse monte tem que passar. Amado, tem que sair. Tem que sair o monte da sua frente. Você é livre. Eu quero um louvor baixo e quero a igreja gritando. Os internautas que não gostam que a gente grite, pode desligar agora o computador, porque nós vamos gritar bastante. Mas aqueles que querem aí no seu lugar, no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, enfim, querem agora também dar o grito que espanta corvos. Aquele que mostra a fé com atitude, vai gritar. Amado, tem uma situação, tem um nome isso daí, eu não sei, você sabe. Dívida, doença, câncer, confusão familiar, prisão, algema. Não sei. Grite com isso. Mentira dentro da casa. Insubmissão, rebeldia, frieza espiritual. Não sei que nome que tem. Você que sabe os corvos que estão à sua volta. Grite agora em nome de Jesus. Eu quero toda a igreja falando. Se você já venceu seus corvos, se você já matou o seu leão de hoje, um leão por dia, você glorifique a Deus. Mas se você precisa ver o monte passar daqui para colar, o Senhor disse, quem crer e disser. Em nome de Jesus, Senhor, nesta hora em que nós estamos encerrando este culto, ó Deus, com poucos dias para o final deste ano de 2012, o Senhor ainda tem muito para manifestar em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, em nossas famílias. Ó Deus, o Senhor está nos falando, Jesus, que nós não podemos viver a vida do outro, Jesus. Nós nos cansamos. Nós carregamos um fardo tão pesado, Jesus, quando a gente quer colocar os outros no teu caminho, ensinar os outros a te servir, a te seguir, a se submeter, Jesus. Nós não podemos fazer isso, isso é obra do teu Espírito, Pai. Só o teu Espírito, Jesus, convence. Só o teu Espírito muda mentes, corações. Só o teu Espírito muda caráter, personalidade, temperamento. Jesus, nós queremos pedir por nós, Pai. Nós queremos agora, Senhor, centrar a nossa vida na tua palavra, Senhor. Nós queremos, Jesus, entregar o nosso fardo que é pesado muitas vezes, Jesus. Nós queremos entregar nas tuas mãos nesta hora, Senhor. Ó Deus, eu não tenho que viver a vida do outro, eu não tenho que viver a vida do meu marido, eu não tenho que viver a vida da minha esposa, eu não tenho que viver a vida dos meus filhos. O Senhor está no controle absoluto, o Senhor está no controle de cada vida, Senhor. Ó Jesus, eu não sou dona dos pensamentos do outro, eu não sou dona dos desejos do outro. Ó Deus, cada um vai dar contas diante de ti, de si mesmo, Senhor, de si mesmo. Por isso, nesta hora, Jesus, antes de orarmos por alguém, nós oramos por nós, Pai. Nós não vamos aqui dizer, muda minha mulher, muda o meu noivo, muda minha mãe, muda minha sogra, muda o meu genro, muda minha nora. Ó Jesus, muda. Ó Jesus, muda a mim, Senhor. Muda a mim no que precisa ser mudado, Senhor. Muda a mim no que precisa ser mudado, Senhor. Eu me rendo nesta noite diante de ti, para aprender a viver a minha própria vida, Senhor. Eu tenho uma vida para viver preciosa. O Senhor colocou o poder nesta vida, Pai, para que eu use este poder. No céu eu não vou precisar dele, eu preciso dele agora. Eu preciso desse poder nesta peregrinação, porque aqui é que os corvos vêm contra mim, Senhor. É aqui que as situações se levantam, é aqui que os montes aparecem na minha frente, Jesus. Mas o Senhor está nos ensinando a reagir, o Senhor está nos
nos ensinando a ter uma atitude de fé. Atitude de fé fala, atitude de fé profetiza, atitude de fé grita, atitude de fé determina, atitude de fé clama, atitude de fé chora, atitude de fé se derrama, atitude de fé fala, atitude de fé se posiciona, atitude de fé. Oh Jesus, direciona a nossa vida para aquilo que tu tens para cada um de nós. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós podemos ser as únicas pessoas a frustrar o que tu tens para nós, Jesus, quando nós não queremos entender a tua voz. Ó Deus, está escrito, haverá bom futuro. Jesus, está escrito, não será frustrada a tua esperança. Está escrito, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Está escrito que o Senhor nos deu poder de sermos feitos teus filhos. Há um poder em nós, há um poder que arruma as coisas da nossa casa, há um poder que arruma a nossa vida financeira, há um poder que traz a cura manifestada, há um poder que espanta os corvos, espanta aquele mal que vem nos assolando, há um poder que nos liberta, há um poder que quebra as correntes, há um poder que despedaça os grilhões, há um poder de Deus que sai pela nossa boca e que faz o monte passar daqui para colar. Montes saiam da nossa frente, em nome de Jesus Cristo. Nós manifestamos a fé nesta hora, fé manifestada no seio da igreja, poder dos filhos de Deus, poder dos filhos de Deus, o espírito de poder, o espírito de poder, o espírito de poder que se manifesta pela nossa boca, em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nós dizemos àquele monte agora: arreda-te montanha, arreda-te monte, passa daqui para colar, sai da minha frente, sai da minha empresa, monte, sai das minhas finanças, monte, sai da minha família, monte, sai dos meus relacionamentos, monte, passa para colar do meu ministério, em nome de Jesus Cristo. Corvos, saiam, corvos, saiam, bando de situações, bando de circunstâncias, bando que vem nos amedrontando, bando que vem nos assombrando, bata em retirada agora em nome de Jesus. Sai da nossa frente, sai da nossa retaguarda, sai da direita e da esquerda, vão para longe, corvos do inferno, batam em retirada. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, há poder em nós. Nós reagimos nesta hora. Igreja, reage, igreja, reage. Se você fala em línguas, reage em línguas. Deixa o espírito de poder tomar a sua boca. Deixa o espírito de poder guiar as suas palavras, as suas expressões. Fala e não te cales, fala e não te atemorizes. Posicione-se, diga que você vai mudar esta situação pela fé. Este culto é o culto de posicionamento, em nome de Jesus. Que você vai falar lá na tua casa, você vai falar no teu emprego, no teu local de trabalho, você vai falar para aquela pessoa que você tem medo: acabou o medo, caiu por terra o teu medo, caiu por terra o teu medo, caiu por terra o teu medo. Maior é o que está na tua vida, maior é o que está na tua vida. Você vai se abrir, você vai falar o que Deus mandou você falar. As palavras estão sendo ungidas as palavras. O seu Natal não será igual ao do ano passado, o seu Natal será diferente, o seu Réveillon será novo. Você tem que se preparar. 2013 vai chegando, e nós estamos nos posicionando. A fé que nos move, a fé que nos faz enxergar além, a fé nos manda dizer: haverá bom futuro, não será frustrada a nossa esperança. A fé nos manda dizer:
viver. Retomamos, Senhor, o nosso rumo contigo. Ó Deus, largamos o atalho, entramos no caminho, só há um, Senhor. Queremos estar no centro da tua vontade. Faz-nos enxergar o que nós não enxergamos, Pai. Em nome de Jesus, que caiam agora as escamas dos olhos, caiam agora os véus por terra, Senhor. Mostra, desvenda a verdade, Senhor. Mostra a tua verdade, mostra a tua verdade. Nós não temos medo da verdade, Senhor. A verdade se basta, a verdade se basta. Mostra a tua verdade, Jesus. Deus, conserta o que nós não podemos consertar. Jesus, resolve o que nós não podemos resolver por nós. Jesus, coloca as coisas no lugar que nós não sabemos como colocar, Jesus. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa mente no que precisa ser mudado. Muda os nossos sentimentos no que precisa ser mudado, Senhor. Desencanta alguém aqui, Senhor, que está com o encantamento do inferno. Desencanta alguém aqui, Jesus. Oh Deus, todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria, oh Deus, toda cegueira espiritual, sai agora, em nome de Jesus. Que tudo seja visto como é. Jesus, tira a fantasia, tira, Senhor, a fantasia. Tem gente fantasiando, tem gente sonhando com aquilo que não é real. Jesus, mostra a realidade, Senhor. Faz homens e mulheres assumirem aquilo que tu queres, Pai. Aquilo que tu queres, seja feita a tua vontade e não a nossa. Oh Jesus, o nosso eu sai agora do centro da nossa vida para dar lugar ao eu sou. Que o eu sou reine, que o eu sou dirija as nossas vidas. Que a vontade do eu sou se estabeleça e não a vontade do nosso eu, Pai. Recebemos, Jesus, recebemos hoje, Jesus. Águiazinhas voando, Senhor. Águias voando mais alto, Senhor. Águias voando além das nuvens, acima das tempestades. Águias que sobem alto e que olham e dizem: eu venci, 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 pelo poder de ser feito filho de Deus. Receba a vitória, meu amado. Receba a vitória. Deus estava esperando que alguns o ano inteiro desse esse grito. Por que você não gritou antes? Por que você não soltou a voz antes? Deus espera da sua igreja atitude, não um bando de religiosos, nem de fanáticos. Pessoas de fé. Pessoas de fé. Pessoas de fé. Mostra a tua fé. Mostra a tua fé. Que Deus mostrará os resultados dela. Mostra a tua fé. Mostra a tua fé. Mostra a tua fé. O que Deus diz neste culto. Mostra a tua fé. Mostra. Não deixe enrustida nem escondida. Mostra a tua fé. Chega na tua casa profetizando. Chega na tua casa falando em línguas. Chega na tua casa louvando a Deus. Onde estão aqueles que eram os fervorosos? Onde estão aqueles que nada se detinha, nada segurava, nada calava? Deus diz: eu quero esses. Eu quero a volta desse fervor. Eu quero a volta das profecias, dos profetas da minha igreja. Eu quero a volta dos cânticos espirituais. Eu quero a volta das línguas, das variedades de línguas. Eu quero a volta do louvor profético. Eu quero a volta da oração, da comunhão íntima. Eu quero. Eu quero o teu choro. Eu quero o teu derramar. Eu quero a tua dependência total de mim. Eu não quero você preocupado com o dia de amanhã. Eu tenho controle do dia de amanhã.
diz o Senhor. Alala choralanda santa las. Oh, rebequelexerelebes. Oh, rebequexelebe. Onde estão os meus filhos, diz o Senhor. Onde estão os poderosos filhos de Deus? Oh, recatanalabas orandalas. Oh, rebequelexerelebes. Oh, requemexeres. Aleluia. 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 O bispo vem dar a bênção final. Nada precisa ser como estava antes. Parado, morno, sem gosto, sem sal, sem vida, sem alegria. Não é essa a vida de um filho de Deus poderoso. É uma vida alegre, poderosa, forte, ativa, cheia de fé, manifestada, de palavra, de poder, de testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Sai daqui, testemunha do poder que te alcançou nesta noite. Chega na tua casa e conta, no Natal, no Réveillon. Fala do poder que se manifestou na igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias, Jesus, por esta noite bendita, abençoada, ó Pai, em que mais uma vez, ó Deus, nós recebemos alimento puro, Jesus, onde mais uma vez nós vimos a tua glória, Senhor, manifesta no seio desta igreja, que é tua, Jesus. Por isso nós recebemos com ações de graça, Jesus, palavras de fé, e declaramos, ó Deus, que nós colocaremos em prática nas nossas vidas os ensinamentos, ó Deus, que foram recordados nesta noite. Ó Deus, recebemos de Ti, ó Pai, porque Tu és um Deus bom, fiel. Tu és um Deus que quer, Jesus, a prosperidade. Tu és um Deus que quer, ó Deus, a bem-aventurança da Tua igreja, dos Teus filhos, ó Pai. Por isso nós declaramos, ó Pai, que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que têm uma atitude de fé em relação à palavra de Deus, digam um amém. Glória a Deus. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Você precisa sair, saia cantando. Vá em paz. Vá feliz. Vá declarando. Aleluia. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Eu creio. Deus tem o melhor pra mim. Olha o irmão e diga pra ti. Pra ti. Deus tem o melhor pra ti. Eu creio. Declare. Deus tem o melhor pra ti. Eu creio. Deus tem o melhor pra ti. Está preparado e está se manifestando. Deus tem o melhor pra mim. Aleluia. Vá em paz, vá feliz. Dê um aplauso ao Senhor. Tchau. Glória a Deus. Tchau. Vá em paz. Até domingo. Boa noite, internautas. Boa Até noite. domingo. Deus tem o melhor para Aleluia. você. Glória a Deus. Na sala de oração, as visitas e depois os que trabalham na igreja. Tchau. Abrace alguém e declare isso, o melhor para nós a partir de agora.